Fé e esperança. Reflexões e respostas à luz da doutrina cristã com Jesus e Maria. Um livro de Luiz Ângelo de Andrade Zanforlin. Parte 1, capítulo 5. Morte e dor. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Já vimos que a morte foi uma consequência da reação humana ao assédio do demônio. Fomos criados para viver eternamente, mas a morte penetrou no mundo criado por Deus por causa do nosso pecado. O que parece ser uma desgraça, espiritualmente é graça. Sem a morte, jamais poderíamos nos redimir. Jesus venceu a morte e, antes de ressuscitar, anunciou o Evangelho aos que já estavam mortos. No capítulo 2, artigo 5, parágrafos 632 a 633 do Catecismo, lemos: Este é o sentido primeiro que a pregação deu à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com a sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Mesmo tendo fé e crendo que após a Páscoa, passagem desta vida, teremos um novo renascimento no espírito, a morte é sempre um momento de tensão, de ruptura e de insegurança. O apóstolo Paulo nos mostra na carta aos Filipenses o seguinte: Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disto, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses, capítulo 1, versículos 20 e 21. A união de São Paulo com Cristo era de tal intensidade que a cada momento de sua vida, depois de transformado naquele encontro a caminho de Damasco, ele passou a ser plenamente dirigido pelo Espírito Santo. Ele considerava que a morte seria um lucro, porque, com a sua chegada, ele deixaria de pecar e sofrer neste mundo e passaria a viver na presença de Jesus no céu. Esse é o desejo de todos os que creem em Jesus Cristo. Uma outra realidade à qual precisamos estar atentos é a de que temos apenas uma vida. Segundo a fé cristã, não existe reencarnação, como acreditavam os saduceus da época de Jesus, e como pregam os espíritas depois de Allan Kardec. Para nós, a vida é uma só. Depois de nossa passagem pela Terra, seremos julgados, e nosso destino será definido no plano espiritual. Mas por que teologicamente a reencarnação não tem sentido? Porque a salvação não depende de nossos esforços, de uma evolução espiritual a partir de nós. Jesus, Deus vivo, veio a este mundo e sofreu um martírio doloroso para nos salvar. É unicamente por meio do sacrifício de Cristo que somos salvos. Obras de caridade e boas intenções não são suficientes para nos salvar. Não são a causa da salvação, mas um sinal da presença do Espírito Santo de Deus em que já é salvo pela fé. Nesse sentido, a fé vem em primeiro lugar. As boas obras são decorrência e evidência da fé em Jesus. Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. Cabe ressaltar que a invocação dos espíritos é descrita na Bíblia como ato abominável perante Deus. As manifestações dos mortos são, na verdade, manifestações de demônios que se travestem com a voz e conhecimento daquele que morreu, iludindo as pessoas. Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 9 ao 13, alerta: Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo,
à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículos do 9 ao 13. Com respeito à reencarnação, Hebreus capítulo 9, versículo 27, esclarece-nos que morremos uma só vez, para em seguida encararmos as consequências advindas da maneira como vivemos durante nossa passagem pela terra. Cristo morreu por nós uma única vez, e esse sacrifício foi suficiente para nos redimir para sempre. Por isso, nós que esperamos a sua volta, o encontraremos para receber a salvação. Leamos no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31, a parábola do rico e Lázaro. Nessa história, Jesus nos mostra claramente os caminhos que podemos vir a seguir depois de nosso julgamento depois da morte. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadecei-te de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas capítulo 16, versículos do 19 ao 31. As flexões suscitadas por esta passagem seriam suficientes para escrevermos um livro inteiro, mas vamos nos deter em alguns pontos. Primeiro, o rico não possuía um nome nem lugar no reino de Deus. O pobre Lázaro estava na presença de Deus e era reconhecido, tinha uma identidade. A Bíblia diz que Deus nos conhece pelo nome. João capítulo 10, versículo 3. O escritor do livro de Apocalipse afirma que quem perseverar na fé receberá um novo nome, inscrito em uma pedra branca. Capítulo 2, versículo 17. A parábola nos mostra que não há como os mortos se redimirem de seus atos cometidos aqui. Percebemos também que a falta de amor e de Deus tem consequências na vida futura. Nossa atitude em relação ao próximo será determinante para nosso julgamento, quando estivermos diante de Deus. Nosso estado econômico ou social não determina se seremos salvos. Nem riquezas, nem bens, nem obras podem nos salvar. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé, isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas o fruto da fé se manifesta no amor ao próximo e na maneira como lidamos com os bens que Deus nos permitiu ter nesta vida. Percebemos que o rico, personagem da parábola, sofre e tem plena consciência de tudo. Ele deseja que Abraão faça alguma coisa para salvar seus irmãos. Abraão responde que já temos as informações aqui para fazermos nossas opções. Isso é confirmado pelo texto do livro Sabedoria,
capítulo 16, versículos do 13 ao 15. Porque vós sois Senhor da vida e da morte. Vós conduzis as portas do Hades, e de lá tirais, enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saído, nem clamar de volta a alma que o Hades já recebeu. Escapar à vossa mão é impossível. Outra passagem bíblica, Jesus alerta que para os ricos é muito difícil entrar no céu. Parece-nos mais fácil confiar em riquezas, em coisas passageiras, em nossa capacidade, em vez de depositarmos nossa confiança em Jesus, a pedra angular. Salmos capítulo 117, versículos do 20 ao 22. Então temos que ter consciência de que estamos aqui para viver uma experiência física, material, porém buscando desenvolver a fé e encontrar a maturidade espiritual. Vejamos algumas das passagens da Bíblia que nos orientam a respeito de como viver. E agora, meus filhos, escutai-me. Felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Ouve minha instrução para serdes sábios, não a rejeiteis. Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias à minha porta e guarda os umbrais de minha casa. Pois quem me acha, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem me ofende, prejudica-se a si mesmo. Quem me odeia, ama a morte. Provérbios capítulo 8, versículos do 32 ao 36. Não te afadigues para te enriqueceres, evita aplicar a isso o teu espírito. Mas fixas os olhos nos bens, e nada mais há. Porque a riqueza tem asas como a águia que voa para o céu. Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5. Por todas essas reflexões e passagens, percebemos por que a porta é estreita e o caminho para a salvação é apertado. Nem mesmo tendo consciência dessa realidade espiritual a compreendemos totalmente. Temos de vencer nossas inclinações pessoais, orgulho, vaidades, aspirações de poder e glória que se confundem com as realizações humanas e espirituais. Somos submetidos a inúmeras pressões sociais, a injustiças e perseguições. Sabemos que temos de passar pela cruz de Cristo para alcançar a salvação. Jesus nos ensina em João capítulo 16, versículo 33. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Temos ainda as tentações do inimigo que sempre estará nos rodeando. Como ele conhece nossas fraquezas, nos colocará sempre em situações perigosas do ponto de vista espiritual. Nosso desafio é a cada dia mantermos o foco em Deus, estarmos unidos ao Espírito Santo com orações, Eucaristia, confissões, jejuns e sacrifícios, amando a todo instante. Na minha experiência, precisamos estar unidos a Maria e ao nosso anjo da guarda, que nos ajudarão a cada instante a ter forças para resistir às tentações e permanecer no caminho que conduz à felicidade e à graça de Deus. Não será fácil, porque o mundo nos odeia. Seremos taxados de fracos e inocentes, bonzinhos. A oposição do mundo poderá abalar nossos valores e nossa autoestima. Devemos compreender que seguir a Jesus exige a cada dia conversão a fim de nos moldarmos à vontade de Cristo. Em conclusão, tudo bem entendido. Teme a Deus e observa seus preceitos. É este o dever de todo homem. Deus fará prestar contas de tudo o que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mau. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 24. A morte é inevitável. Temos plena consciência dessa realidade.
O que dificulta aceitar esse fato é a incompreensão a respeito do propósito da nossa vida. Há situações que são mais difíceis de aceitar. Morte de crianças e jovens, seja por acidentes, doenças ou por outros motivos. Se perdemos alguém próximo de nosso círculo de amigos ou da família, sofremos, ficamos desesperançados, muitas vezes por meses ou anos. Há uma aceitação melhor quando essa separação ocorre dentro da lógica cronológica da vida, ou seja, quando perdemos pessoas mais idosas. Não há tanto desespero, mas mesmo assim, nunca é simples suportar a separação na hora da morte. Mais uma vez, o exemplo de Maria nos é dado pela Bíblia como um presente. Ela passou por essa dor no mínimo 4 vezes. Perdeu seus pais, Joaquim e Ana. Depois perdeu São José e presenciou o martírio de seu filho Jesus, massacrado na cruz. Nossa Senhora das Dores, ou Mater Dolorosa, Mãe Dolorosa, é um dos vários títulos que a Virgem Maria recebeu ao longo da história. Essa nomenclatura em particular refere-se às dores que Nossa Senhora sofreu ao longo de sua vida terrestre, principalmente ao testemunhar o sofrimento de Jesus, seu filho. Devemos aprender com o exemplo de Maria diante das dores que sofreu. Conforme aponta Dom Orane João Tempesta, arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro. Maria não gritou, não tentou impedir que levassem seu filho para a morte de cruz. No caminho do Calvário, Jesus encontrou sua mãe. É evidente que Maria sofria muita dor interna, estava com o coração despedaçado. Mas não externava, guardava para si. Ela sabia desde o início, com o anúncio do anjo, que a missão de ser a mãe do Filho de Deus não seria nada fácil. O arcebispo termina a reflexão dizendo: que Nossa Senhora, a Mãe das Dores, seja um sinal em todas as situações difíceis de nossa vida. Em 2013, perdi um sobrinho com 22 anos que vivia conosco há 5 anos. Ele cursava o 5º ano de Engenharia Civil e faleceu num acidente em São Paulo. Sua morte é até hoje incompreensível para toda a família e nos trouxe grande sofrimento e tristeza. Há tempo para nos prepararmos para esta Páscoa, passagem. São Francisco chamava a morte de irmã. Sem ela, não estaríamos com Deus. Na verdade, a vida não termina com a morte, mas é transformada. Esta é a verdadeira perspectiva da eternidade que nos é devolvida pela salvação diante a fé em Jesus Cristo. É nisso que devemos crer. Precisamos nos preparar da melhor forma possível para enfrentar a morte, tendo consciência de que somos seres espirituais e de que nossa experiência carnal é passageira. Sofri com a morte de pessoas queridas, mas Deus me consolou por meio de sua palavra. E gostaria de deixar registrado as encorajadoras palavras escritas pelo apóstolo São Paulo em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Salmos 43, versículo 23. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem o abismo, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos do 35 ao 39. O que vou relatar daqui para frente levou meses de reflexões e orações para eu compreender. Por que Deus permite que certas pessoas passem por longos períodos dolorosos? Somos inclinados a achar que aqueles que frequentam a igreja e procuram viver conforme as leis de Deus são privilegiados e gozam de proteção especial, não passarão por dificuldades e estarão imunes a doenças, injustiças. Romanos capítulo 8, versículo 28 afirma: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que são os eleitos, segundo seus desígnios. Deus nos dá a graça da prosperidade e da paz. Isso é fato. Mas, como demonstram os exemplos de inúmeros santos, Deus também permite a alguns privilegiados participar dos sofrimentos reunidos na cruz de Jesus. Ele mesmo nos adverte que, para segui-lo, devemos tomar a cruz. São Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas, para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Os mártires da história da Igreja tinham plena certeza desta realidade. Por conta de seus sacrifícios e com seu sangue derramado, irrigaram as sementes da palavra de Deus e fizeram a Igreja crescer. Somente pela fé podemos tentar compreender essa loucura de sofrer com Cristo. Deus não precisa de nossos sofrimentos. Jesus fez a obra completa na cruz. Reflexão sobre o sofrimento e morte de uma amiga santa. Gostaria de relatar o caso de uma amiga. Ela se chamava Edna, uma mulher de bondade e amor poucas vezes vistos na minha vida. Eu a chamava carinhosamente de minha santinha. Ela cultivava uma vida cristã de oração, frequentava a missa diariamente e só fazia o bem às pessoas e à família. Em 2006, com 73 anos, teve um AVC e ficou internada alguns dias. Melhorou e voltou para casa. Algumas partes do seu corpo foram comprometidas pela ocorrência, mas ela estava viva. Não podia mais falar nem andar, porém entendia tudo. Depois de alguns dias em casa, ela sofreu um novo AVC e foi novamente internada. Permaneceu no hospital por algumas semanas e seu quadro geral piorou. Todos esperávamos sua passagem para a eternidade diante daquele novo incidente. Surpreendentemente, ela ficou num quadro semi-vegetativo e o hospital a liberou para continuar o tratamento em casa. Fui visitá-la pela primeira vez e fiquei chocado ao vê-la. Mexia-se com muito esforço. Era difícil perceber qualquer movimento, mas o marido insistia que ela mexia um dos pés. Quando falavam em voz alta da presença de alguém conhecido, percebi algumas lágrimas em sua face que se confundiam um pouco com a lubrificação natural dos olhos que ficam fechados permanentemente. Sua alimentação era ministrada por meio de sondas. Era um quadro triste de se ver. Seu marido era dedicado e procurava atendê-la como podia. Voltei a visitá-la somente uma vez e fiquei muito triste de revê-la na mesma situação. Juntei-me aos amigos da comunidade que frequentávamos, a Igreja São Bento do Morumbi, e começamos a ajudá-los financeiramente, porque o plano de saúde passou a não querer pagar algumas despesas. Houve entre a comunidade uma bonita união diante da dor de um de seus membros. Confesso que a tristeza daquela situação gerou em mim um sentimento de revolta contra Deus. Afinal, como ele pôde permitir acontecer tal fato a uma de suas filhas queridas, pessoa de oração, de exemplar conduta cristã? Qual seria o sentido do sofrimento dessa amiga que sempre me abraçava e sorria com carinho e humildade? Durante minhas orações, pedi ao Espírito Santo que me ajudasse a compreender a razão daquele sofrimento atroz. Várias passagens bíblicas me vieram à mente. Eram textos que falavam das promessas de Deus, de sua companhia nas horas difíceis. Salmo 33, versículo 8. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva. Salmo 33, versículo 16. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e seus ouvidos atentos a seus clamores. Eclesiástico, capítulo 33, versículo 1. Aquele que teme ao Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo o mal. Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Quem anda na integridade caminha com segurança. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra.
Fiquei meses me perguntando por que acontece isso com uma pessoa que sempre buscou a santidade. Qual é o propósito de uma pessoa como a querida Edna passar por tanto sofrimento e viver esses anos todos naquelas condições? Por que Deus não a levava para junto de si e interrompia seu sofrimento? O que o Senhor nos queria ensinar com todo aquele sofrimento? Passaram-se meses sem resposta, e eu nem conseguia mais visitá-la. Ficava sabendo notícias por intermédio de amigas, como a dona Julieta, que de forma dedicada lhe dava assistência e pedia auxílio aos membros da comunidade para ajudá-la. Fui a Medjugorje em 2007 e rezei pela minha amiga, pedindo que Deus tivesse misericórdia e a levasse para o céu. Nada acontecia. Fiz orações em casa e nada de resposta. Havia muitos rezando por esse propósito. Falei sobre o caso com várias pessoas e nenhuma luz vinha em meu coração. Quando um pároco foi chamado para benzer nosso escritório novo, comentei com ele sobre o caso, e aí começou um processo de iluminação que tentarei colocar aqui nesta partilha. Vivemos num mundo de valores cada vez mais confusos. Todos nós que cremos em Jesus como nosso Salvador e Filho de Deus, precisamos procurar viver conforme a Palavra de Deus. Mesmo inconscientes, muitas vezes nutrimos um sentimento de que somos filhos prediletos e por isso temos proteção divina. É como se disséssemos a nós mesmos: sou piedoso como Deus quer, por isso recebo tudo de bom, eu mereço. Quando pensamos assim, nossa lógica se equipara à do mundo. Cumpro a palavra de Deus, não faço mal às pessoas, vou às missas aos domingos, rezo diariamente, sou membro ativo da igreja, sou bom pai de família e bom empregador, trato bem as pessoas, procuro fazer caridade e, portanto, sou muito melhor que muita gente. Raciocinamos conforme nossos padrões e queremos que Deus os siga. Esquecemos que a lógica de Deus não é a nossa, e essa soberba espiritual nos cega diante dos fatos da vida. Sejam bons, sejam ruins. Se forem bons, os consideramos como recompensas, mas se forem maus, sentimos-nos no direito de cobrar explicações de Deus. Não nos damos conta de nossas limitações que nos impedem de compreender os desígnios de Deus. Já comentamos no capítulo anterior sobre a cura de um cego de nascença, João capítulo 9, versículos do 1 ao 7, e sobre a pergunta feita pelos discípulos a Jesus: quem havia pecado, o cego ou seus pais? Nem este pecou, nem seus pais. Mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. João capítulo 9, versículo 3. Naquele episódio, Cristo manifestou ao cego a graça, o amor e o poder de Deus. Qual foi a maior graça recebida por aquele homem cego? Certamente foi o encontro com o Salvador. Ele confiou em Jesus. Aceitou sua palavra e sua graça. Deus utiliza casos aparentemente impossíveis de serem resolvidos para manifestar o seu poder. Mas como? Existem tantas pessoas doentes em situação de sofrimento. Em inúmeros casos, não enxergamos nenhuma manifestação divina. Na passagem bíblica, há alguns detalhes interessantes que podem nos ajudar a compreender o propósito do sofrimento. Jesus se manifestou diante daquele cego sem deixá-lo perceber. Diante daquela situação, disse Jesus: por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão. Fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. João capítulo 9, versículo 6. Depois disso, Jesus pediu ao cego que lavasse os olhos na piscina de Siloé. Mas por que ele pediu ao homem que o fizesse? Por que não o curou sem tocá-lo como o fez em outras situações relatadas nos evangelhos? O cego foi surpreendido pela cura que lhe foi oferecida. Como sinal de fé que manifestou em Jesus, comprovou o milagre ao lavar-se. O gesto foi uma manifestação da fé no poder de Jesus. Em qualquer situação, boa ou ruim, importa mais obedecer a Deus.
Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículo 35. Essa declaração nos ensina que estaremos ligados a Jesus ao cumprirmos os seus preceitos. O maior exemplo que conhecemos depois de Jesus em cumprir a vontade do Pai é Maria. Ela, diante de tantas incertezas e sem informações consistentes, o tempo todo caminhou ao lado de Jesus, até a cruz. Viu seu filho ser brutalmente massacrado, mas creu e continuou trabalhando junto aos apóstolos. É difícil compreendermos como Maria teve forças para resistir como mãe a tudo isso. A razão é que Deus estava com ela, porque cumpria a vontade do Pai desde aquele sim dito ao anjo Gabriel em Nazaré. As aflições não são motivo de esperança, nem de revolta. Nosso Pai é misericordioso e nos ajuda a transpor as dificuldades. Cristo conhece nosso sofrimento. Em sua angústia, o próprio Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Essa é a expressão máxima de cumprimento da vontade de Deus. Sentir-se abandonado e assim mesmo seguir adiante. Quando penso nisso, sinto-me pequeno, sem fé, mas a Bíblia oferece orientação suficiente para nos ajudar a suportar tais situações. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo toma as práticas do antigo ritual da lei de Moisés para ilustrar a nova aliança de Deus conosco. No pacto inaugurado por Cristo, culto e oferta adquirem novo significado. O culto aceitável não ocorre necessariamente no templo, mas em todo lugar onde houver adoradores. Trata-se da adoração que acontece no dia a dia, oferecida por pessoas cujo sangue corre nas veias, em contraste com o sangue de animais derramado no altar. Somos a oferta viva ao entregar cada ato e cada pensamento do dia a Deus. Agindo assim, seremos o verdadeiro templo do Espírito Santo. Curiosidade: Antiga e a Nova Alianças. A primeira aliança, na verdade, teve regulamentos, rituais e seu santuário terrestre. Consistia numa tenda. A parte anterior encerrava o candelabro e a mesa com os pães da proposição. Chamava-se Santo. Atrás do segundo véu achava-se a parte chamada Santo dos Santos. Aí estava o altar de ouro para os perfumes e a arca da aliança coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Em cima da arca, os querubins da glória estendendo a sombra de suas asas sobre o propiciatório. Mas não é aqui o lugar de falarmos destas coisas pormenorizadamente. Assim sendo, enquanto na primeira parte do tabernáculo entram continuamente os sacerdotes para desempenhar as funções, no segundo entra apenas o sumo sacerdote, somente uma vez ao ano, e ainda levando consigo o sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelos do povo. Com o que significava o Espírito Santo que o caminho do Santo dos Santos ainda não estava livre, enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo. Isso é também uma figura que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que se ofereciam eram incapazes de justificar a consciência daquele que praticava o culto. Culto que consistia unicamente em comidas, bebidas e abluções diversas. Ritos materiais que só podiam ter valor enquanto não fossem instituídos outros mais perfeitos. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo.
sem levar consigo sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue. Entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo? Por isso, ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Por essa razão, nem mesmo o Primeiro Testamento foi inaugurado sem uma efusão de sangue. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como água, lã escarlate e isopo. Aspergiu com sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. Êxodo, capítulo 24, versículo 8. E da mesma maneira, aspergiu o tabernáculo e todos os objetos do culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações, e sem efusão de sangue não há perdão. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades mesmo fossem purificadas por sacrifícios ainda superiores. Eis porque Cristo entrou não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo, como o pontífice que entrava todos os anos no santuário, para oferecer sangue alheio. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez, ao final dos tempos, para a destruição do pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo, assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Hebreus capítulo 9. A palavra de Deus nos oferece esclarecimento e amparo e nos fortalece para enfrentarmos os problemas e os sofrimentos inevitáveis. Veja alguns dos textos. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 18 e 19. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte e em vós a vida. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 12. Por razões que desconhecemos, a algumas pessoas é permitida a passagem por uma cruz injusta, como foi por excelência a cruz de Jesus.
Não precisamos sofrer para nos acharmos em Cristo. No entanto, acredito que a algumas pessoas eleitas é dada essa missão de viver a graça da cruz. Bem compreendidos, esses sofrimentos nos fazem reconhecer ainda mais a dor e o martírio de Cristo. Nesse caso, o reconhecimento produzirá um bem espiritual para aquele acometido diretamente por ele, e muitos ao seu redor. Assim foi a minha leitura sobre o caso de Dona Edna. Vemos essas verdades bíblicas refletidas na vida de grandes exemplos na história da Igreja. Santa Faustina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Paulina, entre tantos outros. Aparentes derrotas tornam-se canais de bênçãos e vida, como nos ensina a Palavra de Deus. Ansiemos pelo conhecimento de Cristo e prossigamos esperançosos, apesar das adversidades. Paulo declarava: tudo posso naquele que me conforta. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ciente de que não seria tentado além de suas forças. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então, toda situação difícil será sem dúvida a oportunidade de a graça de Deus se manifestar. Hebreus capítulo 11, versículo 1 define a fé como o fundamento da esperança. Parece que o texto faz uma referência a um acontecimento futuro, não é? O interessante é que esse capítulo bíblico ilustra a fé a partir do passado, desde a criação do mundo até chegar em Jesus. Jesus é a realização da nossa esperança. A fé se materializa em nossa vida diária, dá sentido ao incompreensível e confere dignidade a qualquer situação que vivamos. A graça de Deus se manifesta visivelmente tanto na minha vida quanto na vida da querida Dona Edna, nossa santinha, acamada há mais de 2 anos. Eu preciso saber as razões do seu sofrimento para crer nisso? Certamente não. Cada um dos heróis da fé morreu sem ver o cumprimento da promessa de Deus, mas ainda crendo, conforme relata o autor de Hebreus. Juntemos a nossa fé a deles. Da mesma forma que a cruz é para quem não crê motivo de indignação e revolta, para nós que cremos, cada detalhe da vida da Dona Edna deve ser motivo de louvor e alegria. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é o vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos esperar os frutos que serão produzidos na comunidade e na família dela. O testemunho de Dona Edna mostra que o sofrimento em si não é o fim, nem significa punição, mas uma oportunidade de experimentar um pouco da dor de Jesus na cruz. Não é simples entender esta realidade. Para isso, devemos nos abster da realidade humana e da nossa prepotência. Não somos merecedores de prêmios ou reconhecimentos. Devemos compreender os sacrifícios da vida sob a ótica da crucificação de Jesus.